Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá a todos do canal. Quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e meu irmão. O fato ocorreu nos anos 90 e na época foi algo assustador. Mas graças a Deus, meu irmão está bem até os dias de hoje. Eu me chamo João e meu irmão mais velho se chama Cristóvão. Na época eu tinha 9 anos e meu irmão tinha 13. Nossos pais eram separados e nossa mãe nos criava sozinha. Morávamos em uma parte da cidade mais afastada, enquanto a nossa mãe trabalhava em um distrito aqui próximo dessa cidade, em que nós vivíamos na época. Nossa mãe era doméstica e babá em tempo integral. E quanto a mim e meu irmão, passávamos a maior parte do tempo sozinhos e juntos. Víamos nossa mãe quando íamos no trabalho dela, ou aos fins de semana, quando ela voltava para casa. Às vezes, para não ficarmos tão sozinhos, íamos para a casa da nossa avó Margarida. Mas como nossa avózinha já tinha uma idade avançada, fazíamos de tudo para não dar trabalho a ela. E como a gente morava perto dela, ela sempre nos dava um suporte e ficava de olho na gente. Geralmente, nós nos aventurávamos a ir 1 ou 2 vezes na semana ao trabalho da nossa mãe, sempre por volta das 17 horas. Nesse período, a gente se arriscava a ir, e nossa mãe ficava preocupada e nos orientava a ficar em casa. Mas às vezes faltava comida ou algum remédio, e por isso a gente ia atrás da nossa mãe. A convivência com meu irmão era tranquila. Ele sempre me protegia e sempre foi um irmão mais velho muito carinhoso. O distrito em que minha mãe trabalhava era bem deserto, cheio de casas vazias. E como andávamos a pé, sempre voltávamos no período da noite. E confesso que era um pouco assustador. Por muitas vezes fizemos aquele trajeto, sem nada de mal nos acontecer. Às vezes, para agilizar o tempo de irmos até a nossa mãe, seguíamos por um atalho, que passava por uma pequena ponta de mata, e era um local bem escuro e isolado. O que mais se aproximava dali desse atalho era uma delegacia. Mas mesmo sendo demorado, preferíamos ir pelo caminho mais longo, e não usávamos esse atalho com frequência. Certa vez, precisávamos ir até a nossa mãe. A comida tinha acabado, e como ainda era o meio da semana, não dava para esperar até o fim de semana. O Cristóvão ia sair depois das 5 da tarde da escola, e eu ia esperar ele ir me buscar lá em casa. Após meu irmão chegar, seguimos nosso rumo, atrás da nossa mãe. Naquele dia, o meu irmão me chamou para irmos pelo atalho. Já estava ficando tarde e íamos economizar tempo. E mesmo a contragosto, eu aceitei e fui com ele. A verdade era que eu tinha medo de andar por aquele atalho. Sempre achava sombrio, e naquela noite tudo estava ainda pior. Eu sentia muito medo e, de alguma forma, sentia que algo estava errado. Eu pedi ao meu irmão para voltarmos e refazer o caminho, e contei a ele que estava com muito medo. O meu irmão disse que tudo estava bem e que logo íamos ver a nossa mãe. Depois que ele falou isso, começamos a escutar passos, no mato,
ali próximo àquele atalho, como se algo estivesse nos rondando. O medo que eu sentia ficou ainda mais forte, e eu só queria sair logo dali. Mesmo com medo, continuamos prosseguindo, e de repente, algo saiu de dentro daquela ponta de mata e veio na minha direção, muito rápido. Mas meu irmão me empurrou e pulou na minha frente, e eu caí no chão. Quando olhei para frente, escutei o grito do meu irmão, desesperado. Tinha um bicho muito grande que mordia o ombro do meu irmão. O Cristóvão estava gritando, e o que agarrou ele em uma única mordida começou a balançá-lo, como se fosse um cachorro com raiva. E a única reação que eu tive foi de gritar. O que via na minha frente era algo que batia com as descrições das histórias que a nossa avó contava. Era um bicho grande e peludo, coberto de pelos negros, com a parte de cima do corpo maior que a parte traseira, dentes enormes e para fora da boca, e com olhos vermelhos como sangue. Mesmo vendo aquilo pela primeira vez, eu sabia que aquele bicho era um lobisomem. Eu só conseguia gritar e chorar, implorando pro lobisomem soltar o meu irmão, que era batido no chão e era chacoalhado de um lado para o outro. O meu irmão também gritava de dor, e duas crianças contra um lobisomem, as nossas chances não eram favoráveis. Eu não sei por quanto tempo aquela situação se perdurou, mas eu comecei a escutar vozes vindo em nossa direção. Eram alguns policiais, perguntando quem estava pedindo ajuda. Com a proximidade dos policiais, o lobisomem largou meu irmão e sumiu naquela ponta de mata. Fomos socorridos e levados direto para o hospital. Não demorou muito tempo e nossa mãe chegou. Ela estava bastante aflita, mas ficou do lado do meu irmão o tempo inteiro. Mesmo perdendo muito sangue, o Cristóvão sobreviveu, e depois que ele acordou, minha mãe perguntou a nós dois o que havia acontecido. Contamos tudo para ela, e ela fez um pedido de não contarmos isso para ninguém. Além de ninguém acreditar, era melhor não passar por louco. O caso foi considerado um ataque de onça, e por isso mesmo ficou. Meu irmão teve uma cicatrização lenta e passou dias doente e com febre. E pensávamos que, ao ser mordido por um lobisomem, faria com que o Cristóvão virasse um lobisomem também. Com uma semana, meu irmão estava bem melhor, mas ele me contava que sentia algo diferente acontecendo com ele. Nossa mãe teve que voltar a trabalhar e ficamos sozinhos em casa. E devido a essa atitude dela, provavelmente ela não acreditou na nossa história. Com medo de me machucar, o Cristóvão pediu emprestado uma canoa de um vizinho nosso. A lua cheia seria naquela noite, e ele tinha medo de se transformar e me fazer algum mal. Bem, eu levei ele até um local que era conhecido como Ponta da Ilha, e era uma pequena praia bem isolada, e que quase ninguém frequentava. Fomos ainda no fim da tarde. Eu levei o meu irmão e, com o coração partido, deixei ele lá, sozinho, e só iria buscá-lo no dia seguinte. Depois que amanheceu, eu fui atrás dele, e ele estava lá, e bem, e eu perguntei o que tinha acontecido durante a noite. Meu irmão disse que, mesmo estando totalmente escuro, ele via tudo de forma muito clara. Sentia algo dentro de si que não conseguia explicar,
mas que em nenhum momento se transformou, o que fez nós dois sentirmos segurança e acreditamos que ele jamais ia virar um lobisomem. Já havia passado um mês do ataque do lobisomem e decidimos ir até a casa da nossa avó. No caminho, nos deparamos com um senhor de idade avançada, que parecia ser esquisito, e começou a nos encarar e nos seguir. Intrigado com aquilo, o Cristóvão perguntou o que aquele senhor queria com a gente. O senhor deu um sorriso e disse que nos conhecia, e sabia quem era a nossa avó. E depois perguntou se o meu irmão tinha sido atacado por um lobisomem. Nós ficamos espantados e perguntamos como ele sabia disso. O senhor respondeu que conhecia pessoas iguais a ele e que ele também era um lobisomem, mas que podíamos ficar tranquilos, e não era ele que tinha atacado meu irmão. O Cristóvão estava tranquilo e disse que não tinha se transformado na noite de lua cheia. O senhor riu bastante e respondeu que isso era coisa de filme, pura fantasia, e que lobisomem pode se transformar a qualquer hora ou dia. Ele prosseguiu que o fator que fazia a pessoa se transformar em lobisomem não era a mordida em si, mas sim o sangue do lobisomem. O sangue que passa de pai para filho, ou o sangue da própria fera. Isso é um dos fatores para ser contaminado. Ele falou que provavelmente o bicho estava com a boca machucada quando mordeu meu irmão, e o sangue dele se misturaram, passando a maldição adiante. Além disso, a pessoa que era contaminada devia ter um controle muito forte dos seus sentimentos, pois se entregar à raiva era um dos gatilhos para virar bicho. A segunda coisa era tirar a vida de alguém. Se caso meu irmão fizesse isso, a maldição iria se ativar. Mas se ele se mantivesse longe de confusão, suas chances de virar lobisomem seriam baixas. Após ouvir os conselhos daquele senhor, nos despedimos, e ele desejou que nada de mal acontecesse com meu irmão. Desde aquela conversa, meu irmão sempre fugia de confusão, e como ele sempre teve uma natureza de ser controlado e nem tirou a vida de ninguém, a maldição nunca se ativou. Até hoje, graças a Deus, ele está bem e nunca precisou se transformar em lobisomem. Mas confesso a vocês que às vezes, olhando nos olhos dele, eu sentia um medo inexplicável, como se algo estivesse dentro dele, esperando o menor descuido para escapar. Bem, esse foi o nosso relato. Espero que tenham gostado e fiquem todos na paz. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!